Val Marchiori sempre foi sinônimo de luxo, ousadia e brilho. O Brasil a conheceu como a mulher do batom vermelho, das festas grandiosas, dos vestidos caríssimos e da língua afiada que não tinha medo de dizer o que pensava. Para muitos, ela era a personificação da extravagância, alguém que parecia viver em um universo paralelo, onde os problemas do mundo real não tinham espaço. Mas a vida, com sua ironia silenciosa, mostrou que ninguém está imune às dores, que não escolhem classe social, conta bancária ou fama. Val, a mulher que sempre parecia inatingível, enfrentou de perto uma batalha que a deixou despida de toda a armadura de riqueza: o diagnóstico de câncer. Este vídeo vai contar essa história que pouca gente conhece, mostrando como a socialite que brilhou sob os holofotes descobriu na escuridão da dor uma nova forma de viver. Antes de continuar, eu quero saber o seu nome e de onde você está assistindo este vídeo. Comenta aqui embaixo, porque queremos ver até onde nossas histórias estão chegando. E aproveita, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui sempre contamos histórias não contadas de famosos e também de anônimos que viveram momentos únicos, emocionantes e inspiradores. O dia em que Val recebeu o diagnóstico foi como se o mundo tivesse parado. Acostumada a ser dona de todas as situações, a ter sempre o controle da narrativa, ela se viu diante de uma realidade que não podia mudar com um telefonema, um cartão de crédito ou uma boa conexão. A palavra câncer ecoava em sua cabeça como uma sentença. Pela primeira vez, a mulher que parecia tão distante das dores comuns sentiu o peso do medo de não ter o amanhã garantido. Ela descreveu esse momento como se o chão tivesse desaparecido, como se estivesse despencando em queda livre sem saber onde iria parar. Naquele instante, tudo o que representava status, roupas de grife, viagens, champanhes, carros de luxo, perdeu o sentido. O espelho refletia outra imagem. Não era mais a Val que se preparava para os flashes das câmeras, mas uma mulher com lágrimas nos olhos, a maquiagem borrada e uma dúvida cruel dentro do peito. Será que vou estar aqui para ver meus filhos crescerem? Essa pergunta, não, saía da sua mente e a acompanhava como uma sombra em cada madrugada em claro. Val sempre foi vista como uma mulher de personalidade forte, alguém que não se abalava facilmente. Mas a verdade é que, dentro do quarto silencioso, longe das câmeras e das festas, ela chorava em silêncio. Chorava pelo medo da morte, pelo medo da ausência, pelo medo de se tornar apenas uma lembrança para os filhos. Esse contraste entre a imagem pública de fortaleza e a fragilidade privada foi um dos maiores choques para ela mesma. Era como se existissem duas Vals. A que o mundo aplaudia e a que o espelho mostrava quando ninguém estava olhando. Os primeiros dias após o diagnóstico foram de negação. Ela tentava se convencer de que aquilo não era real, de que talvez fosse um engano, um exame mal interpretado. Mas cada consulta, cada conversa com os médicos, cada palavra técnica que ela não entendia, mas que carregava um peso enorme, a trazia de volta à dura realidade. Era verdade, e ela precisava enfrentar. Foi nesse momento que Val percebeu que não havia escolha. O luxo podia comprar conforto, mas não podia comprar saúde. A doença não respeitava seu sobrenome, sua fama ou seu dinheiro. Ela precisaria lutar com a força da alma. O medo, porém, não vinha sozinho. Junto com ele, vieram as memórias da infância, de uma menina que cresceu em uma família simples no interior do Paraná e que sonhava em vencer na vida. Val lembrou de quando dizia a si mesma que nunca mais iria sentir fome, que iria conquistar tudo o que pudesse. Essa lembrança de sua origem simples a fez entender que, apesar do brilho que conquistou, ela ainda era aquela menina que precisava ser forte diante das dificuldades. E talvez fosse justamente essa menina, escondida dentro da mulher luxuosa, que lhe daria a coragem necessária para enfrentar o que estava por vir.
As noites ficaram mais longas. As horas pareciam se arrastar, e o silêncio da madrugada era cortado apenas pelo som dos próprios pensamentos. Val sentia um aperto no peito que não vinha do físico, mas da mente. Era como se estivesse em uma prisão invisível, onde as grades eram feitas de incertezas e de medo. Nesse período, ela descobriu que o maior inimigo não era apenas o câncer em si, mas a sensação de impotência que ele trazia. Percebeu que precisava lutar não apenas com o corpo, mas com a mente, com a alma, com a fé. Ainda assim, havia momentos em que ela se pegava olhando para os filhos e sentindo uma onda de força inexplicável. Eram nesses olhares que ela encontrava o combustível para continuar. Cada sorriso deles era como um lembrete de que desistir não era opção. E mesmo com o medo ainda presente, Val começou a se preparar para uma batalha que mudaria sua vida, para sempre. O luxo, os eventos sociais, as aparições públicas. Tudo isso ficou em segundo plano. Pela primeira vez, ela entendeu que a vida pode mudar em um estalar de dedos e que não adianta ter o mundo aos pés se não se tem saúde para caminhar sobre ele. E assim começava a jornada de Val Marchiori contra o câncer. Uma jornada que a despia das joias, mas a vestia de humanidade, que tirava o brilho das festas, mas acendia a luz da coragem dentro de si, que a afastava dos holofotes, mas a aproximava daquilo que realmente importa. O silêncio do quarto de hospital era cortado apenas pelo bip contínuo dos aparelhos. Val abriu os olhos devagar, ainda sob o efeito da anestesia, e a primeira coisa que sentiu foi o peso no corpo, como se tivesse travado uma batalha que lhe roubou todas as forças. A boca seca, a garganta arranhando pelo tubo da intubação que tinha sido retirado, e uma dor surda na região operada que parecia pulsar com cada batida do coração. Era como se o próprio corpo gritasse: "Você sobreviveu, mas nunca mais será a mesma." A socialite, que tantas vezes cruzou tapetes vermelhos, agora estava deitada em uma cama fria, com avental de hospital e marcas de agulhas nos braços. O contraste era tão brutal que ela se perguntou se aquilo era mesmo real. Quando a enfermeira entrou e perguntou se ela estava consciente, Val tentou sorrir, mas apenas lágrimas escorreram. Não era um choro de dor física, mas de reconhecimento. Ela sabia que tinha acabado de atravessar a linha tênue entre a vida e a morte. A cirurgia havia sido um sucesso, segundo os médicos, mas dentro dela ainda havia um vazio de incerteza. E se não tiver acabado? E se essa sombra voltar? Essas perguntas ecoavam como fantasmas, ocupando um espaço que nem o alívio conseguia preencher. As primeiras horas após a cirurgia foram de total fragilidade. Val, que sempre gostou de estar impecável, se viu sem forças até para segurar um copo de água. Precisava de ajuda para levantar, para se virar na cama, até para ajeitar o lençol. A mulher que sempre desfilou com segurança em saltos de 15 centímetros agora tinha dificuldade de dar 2 passos até o banheiro. Cada movimento era uma lembrança cruel de que o corpo não obedece ao glamour, que a vida pode nos despir em segundos. Foi nesse estado que ela percebeu, talvez pela primeira vez, o valor da presença silenciosa de quem ama. Os filhos a visitaram, e o olhar deles misturava medo e ternura. Não entendiam todos os detalhes da gravidade, mas sabiam que a mãe não era mais a mesma de antes. E Val, mesmo fragilizada, tentava sorrir para que eles não percebessem o quanto estava com medo. "Vai ficar tudo bem", ela dizia. Mas por dentro rezava para que fosse verdade. O mais novo segurou sua mão com tanta força que ela sentiu como se aquele gesto fosse uma corda, puxando-a de volta à vida. As noites no hospital eram as mais difíceis. O barulho distante de passos no corredor, os gemidos de outros pacientes, o frio que parecia se infiltrar na alma. Val fechava os olhos, mas o sono não vinha. O corpo doía, mas era a mente que não dava descanso. Pensava no futuro, no que diria para os filhos se um dia a doença voltasse. Pensava em tudo o que tinha vivido até ali. As festas, os luxos,
os julgamentos, as polêmicas, e se perguntava se alguém lembraria dela pela mulher ou apenas pela imagem que a mídia criou. Essa dúvida corroía mais do que a dor física. Certa madrugada, incapaz de dormir, ela pediu para a enfermeira ajudá-la a levantar. Andou devagar pelo corredor, apoiada em uma estrutura de ferro, sentindo o chão gelado nos pés. A cada passo, parecia carregar não só o peso da cirurgia, mas de todas as escolhas de sua vida. Quando chegou até uma janela, olhou para fora e viu a cidade dormindo. As luzes dos prédios piscavam distantes e ela pensou: o mundo segue. Ninguém imagina que eu estou aqui, aprendendo a reaprender, a viver. Uma lágrima escorreu silenciosa, não de desespero, mas de uma consciência nova. A vida é curta demais para ser vivida só para os outros. A recuperação foi lenta e cheia de pequenos desafios que, para quem a conhecia, pareciam inimagináveis. O primeiro banho depois da cirurgia, tomado com a ajuda de uma enfermeira, foi um dos momentos mais dolorosos. A água escorria sobre os curativos e cada gota parecia trazer à tona não apenas a dor da pele, mas também da alma. Ela se olhou no espelho do banheiro do hospital, fraca, descabelada, com marcas visíveis de uma luta interna. E pela primeira vez, não se reconheceu. A imagem refletida não era da socialite exuberante, mas de uma mulher real, vulnerável, machucada e, paradoxalmente, mais verdadeira do que nunca. A cada dia, pequenos progressos se tornavam vitórias. Conseguir sentar sozinha, dar alguns passos sem apoio, segurar uma colher para comer. Cada detalhe era celebrado por dentro, ainda que em silêncio. Porque agora, Val entendia, estar viva já era um presente imenso. O luxo, os tapetes vermelhos, as aparições na TV. Tudo isso parecia distante. O que realmente importava era poder abraçar os filhos, sentir o vento no rosto, acordar para mais um dia. Houve momentos em que o medo voltava com força. O médico dizia que a cirurgia havia removido o câncer, mas ela se perguntava: será que mesmo? Será que não sobrou nada escondido? Essa insegurança a acompanhava como uma sombra, e, em cada consulta de retorno, o coração disparava, como se fosse explodir antes mesmo de ouvir o diagnóstico. Mas ainda assim, ela tentava se agarrar à esperança. Val começou a falar com Deus de uma forma diferente. Não mais como quem pede coisas, mas como quem conversa com um amigo íntimo. No silêncio do quarto, ela agradecia por estar viva, por poder ouvir a voz dos filhos, por cada detalhe que antes passava despercebido. Essas conversas se tornaram o refúgio onde encontrava forças para enfrentar os dias difíceis. A cirurgia marcou o fim de uma etapa, mas também o início de outra. Não era apenas sobre ter tirado o tumor, mas sobre compreender que a vida nunca mais seria igual. Val agora carregava cicatrizes que não eram só no corpo, mas na alma. Cicatrizes que lembravam todos os dias de que ela não era intocável, que o tempo é curto, que o amanhã é incerto. Mas, ao mesmo tempo, eram cicatrizes que a ensinavam a valorizar o hoje, a dar importância ao que realmente tem valor, a se despir do que é fútil e abraçar o que é essencial. Val voltou para casa com uma mistura de alívio e medo. O alívio, por ter saído da cirurgia com vida, por ter ouvido os médicos dizerem que o câncer havia sido retirado, mas também o medo da palavra que ecoava como uma sombra: recorrência. Essa era a ferida invisível que doía mais do que a cicatriz no corpo. A cada dorzinha estranha, a cada tontura, a cada mal-estar passageiro, o coração disparava. Será que voltou? Será que não acabou? Viver nesse estado era como andar sobre um campo minado. O corpo, em recuperação, exigia paciência, mas a mente, inquieta, não lhe dava trégua. Nos primeiros dias em casa, ela percebeu que as coisas mais simples tinham ganhado uma dimensão gigante. Sentar-se à mesa com os filhos, preparar um café, sentir o vento bater no rosto da varanda. Tudo isso parecia sagrado.
Pela primeira vez em muitos anos, ela não estava preocupada com o próximo evento, com a próxima viagem, com a próxima manchete. Estava apenas ali, vivendo o momento presente. E foi nessa simplicidade que ela encontrou uma nova forma de enxergar a vida. Mas as noites continuavam sendo difíceis. No escuro, deitada, com a casa em silêncio, os pensamentos a assombravam. E se os exames mostrarem algo de novo? E se o que eu vivi até aqui for só o começo de uma batalha maior? O medo da incerteza era quase paralisante. Nessas horas, Val dobrava os joelhos e falava com Deus. Não pedia riqueza, não pedia sucesso, pedia tempo. Tempo para ver os filhos crescerem, tempo para aprender a viver de verdade, tempo para amar sem pressa. As orações se tornaram o elo invisível que a sustentava quando nada mais parecia capaz de segurá-la. Houve uma noite em especial em que Val levantou, foi até o quarto dos filhos e ficou ali, observando-os dormir. O peito deles subia e descia em um ritmo tranquilo, como se o mundo inteiro estivesse em paz. Ela encostou na porta e chorou em silêncio. Chorou por ter sentido tão de perto a possibilidade de não estar mais ali. Chorou de gratidão por ainda poder vê-los respirar. Foi nesse momento que fez uma promessa. Eu vou lutar todos os dias. Nem que seja contra o medo, nem que seja contra mim mesma. Mas vou lutar, porque eles precisam de mim. A recuperação trouxe também reflexões. Sobre o passado, Val sempre foi alvo de críticas, muitas vezes julgada pelo estilo de vida extravagante, pelas frases polêmicas, pelo jeito de expor sua opinião. E agora, diante da vulnerabilidade, ela se perguntava se tudo aquilo realmente importava. Descobriu que, no fundo, o que fica não são os carros, as roupas ou as festas, mas a marca que deixamos nas pessoas que amamos. Essa consciência foi como um despertar. A socialite que o Brasil conhecia continuava lá, mas agora dividia espaço com uma mulher que tinha descoberto o valor da humildade e da gratidão. Cada pequeno gesto dos filhos se transformava em um lembrete de que a vida era preciosa demais para ser desperdiçada. O filho mais velho começou a deixar bilhetes no criado mudo. Força, mãe, você vai vencer. A caçula fazia desenhos coloridos com a família de mãos dadas. E Val guardava cada um como tesouro, como combustível para enfrentar os dias de medo. Aqueles papéis simples tinham mais valor do que qualquer joia em seu cofre. Ainda sem saber se precisaria de novos tratamentos, Val decidiu viver como se cada dia fosse uma vitória. Começou a sair para pequenas caminhadas, sentindo o sol na pele como se fosse uma bênção. Voltou a rir de coisas bobas, a cozinhar pratos simples com os filhos, a ouvir música sem pressa. O luxo ainda estava presente, mas já não era prioridade. Pela primeira vez, ela entendia que a vida acontece nos detalhes e não nos holofotes. Essa nova fase também a aproximou de pessoas que nunca imaginava. Mulheres que passaram pelo mesmo diagnóstico começaram a procurá-la, enviando mensagens de apoio, compartilhando histórias. Val percebeu que sua luta não era apenas dela, era também um exemplo de coragem para outras mulheres que enfrentavam a mesma dor em silêncio. Ela, que tantas vezes foi motivo de polêmica, agora era motivo de inspiração. Foi nesse momento que Val sentiu que estava renascendo. Não sabia o que os próximos exames mostrariam, não sabia se o medo algum dia iria embora, mas sabia que tinha encontrado um novo sentido. A mulher que antes vivia para ser vista agora, queria viver para sentir. E nesse processo, descobriu que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar quantas vezes for preciso. Val Marchiori nunca mais seria a mesma depois daquela experiência. A cicatriz no corpo era visível, mas as marcas mais profundas estavam na alma. Ela aprendeu, da forma mais dura, que a vida pode mudar em segundos e que não existe riqueza capaz de comprar um minuto a mais de existência. Hoje, ao olhar para trás, ela entende que o câncer não foi apenas uma doença, foi um chamado.
Um chamado para desacelerar, para valorizar, para sentir. Um lembrete cruel de que até a mulher mais forte, mais ousada e mais comentada pode ser despida de toda a sua armadura e confrontada com sua própria vulnerabilidade. Nos dias em que a incerteza ainda a acompanha, Val escolhe viver como se cada manhã fosse um presente. Ela sabe que o medo nunca desaparece totalmente, mas aprendeu a caminhar com ele, sem deixar que paralise seus passos. E foi assim que a socialite que o Brasil conheceu pela extravagância se tornou também símbolo de resiliência. Hoje, quando fala sobre o assunto, não fala para chocar, mas para inspirar. Mostra que o luxo é passageiro, mas o amor que damos e recebemos é eterno. Se antes a imagem pública de Val estava associada a festas, champanhes e frases polêmicas, agora ela também é lembrada pela coragem de expor sua dor, pela força de enfrentar a vida sem filtros, pela humanidade que só se revela quando aceitamos ser frágeis. Essa transformação não apagou quem ela foi, mas acrescentou uma nova camada à sua história. A da mulher que se levantou depois de ser derrubada. A da mãe que encontrou nos filhos a razão para lutar. A da filha que se reconectou com suas raízes. E a da mulher que, no fundo, sempre soube que a vida verdadeira está nos detalhes simples. E talvez essa seja a maior mensagem que a trajetória de Val Marchiori deixa para todos nós. Não espere a dor chegar para descobrir o valor do agora. Não espere perder para entender o quanto é precioso aquilo que você já tem. Porque no fim, a vida não é feita de holofotes, mas de momentos que passam despercebidos. Uma risada sincera, um abraço apertado, um "eu te amo", dito sem pressa. Val descobriu isso quando esteve frente a frente com a própria fragilidade. E hoje, compartilha sua história para que mais pessoas não precisem esperar o mesmo para aprender. Ao encerrar este vídeo, fica um convite. Olhe para a sua vida, para as pessoas que estão ao seu lado e abrace com mais força, porque assim como Val, todos nós carregamos batalhas invisíveis. E é na forma como escolhemos enfrentá-las que se revela a nossa verdadeira grandeza.